perguntando para mim, na hora no comecinho do áudio, eu já falei para o Carlos, sim, eu aceito, eu não tinha nem escutado o final. Sim, depois que eu ouvi o finalzinho, o pastor falando que eu falar um pouquinho sobre a viagem. Mas enfim, glória a Deus por tudo que eu passei esses dias, que eu ainda estou passando, porque tem muita coisa boa vindo de lá ainda, pastor. E eu queria falar para os irmãos que a gente tem que ser grato ao Senhor por todas as coisas, grato ao Senhor por tudo que a gente passa, em todo tempo, em todo momento. Foi um tempo assim de muito aprendizado, aprendi muita coisa, apesar de muita gente falar assim, nossa, mas são 2 dias, como desmerecendo alguma coisa, mas eu penso assim, quando Deus faz a obra completa na vida da gente. E sim, foram 2 dias de muito aprendizado, pastor, de muita coisa linda, muita coisa fantástica. E eu vou tentar passar um pouquinho com os irmãos rapidinho, mas antes vamos ler 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, glória a Deus, aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 18, amém? Glória a Deus. E diz assim, igreja: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, quando eu leio essa palavra, eu interpreto ela da seguinte maneira: ser grato em todas as circunstâncias não é só agradecer a Deus quando as coisas vão bem, só quando acontecem coisas boas em nossa vida. Ser gratos a Deus em todas as circunstâncias é em todas as circunstâncias. Nos momentos difíceis, nos momentos de dores, nos momentos de angústias, de perda, é você mesmo assim agradecer ao Senhor, porque diz que aqui na palavra é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O que a gente aprende com isso, igreja? Que o Senhor se alegra quando Ele encontra um coração grato. O Senhor, Ele se alegra com um coração ao qual volta para agradecer, como diz aquela passagem dos 10 leprosos, que apenas um voltou para agradecer a Jesus. O coração do Senhor, Ele se agrada quando você agradece ao Senhor, independente do tempo, da situação, amém, independente dos momentos, seja ele qual for. Irmãos, aí então o pastor me deu a oportunidade de falar sobre essa viagem. Eu vou falar para os irmãos, mas eu vou falar da forma para os irmãos tomar isso como um testemunho de vida para vocês também. Quando vocês colocam alguma coisa nas mãos do Senhor, você confia, você acredita, você tem fé, o Senhor, Ele faz o sobrenatural. Porque foi isso que o Senhor fez na minha vida. O Senhor, Ele fez sim o sobrenatural. O ano passado eu já tinha recebido o convite de ir para a Bahia. Eles já tinham me oferecido a viagem, tudo. E naquele momento eu falei não, pastor. Naquele momento eu falei assim, não. Pelo fato de eu ir sozinha, pelo fato de não ter ninguém me acompanhando. E eu enrolei alguns dias para no final de tudo eu falar assim, olha, eu não vou, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo convite, mas no momento não. Quem sabe mais para frente, futuramente, quando eu e o Carlos puder junto, a gente vai, mas eu agradeço. Só que eu lembro disso, irmãos, que o Marcos, meu amigo lá da Bahia, ele me falou assim, olha Gisele, em nome de Jesus eu profetizo que até dezembro desse ano, foi o ano passado, você vai vir. Só que assim, não é no tempo nosso, é no tempo de Deus, não é na hora nossa, então, né? Aconteceu que em julho, mais ou menos, julho, agosto, eu comecei a ver muito avião. Já falei isso para os irmãos. Eu comecei a ver muito avião, tipo, eu falava, Senhor, porque o Senhor me mostra tanto. E foi até o episódio do arco-íris, que eu já falei, que o avião passou na minha visão, passou por baixo do arco-íris, e Deus falou assim, olha, a promessa está de pé, você ainda vai, a aliança não foi quebrada, a aliança ainda está de pé. E eu lembro que eu parei no meio da rua, e eu falei assim, Senhor, eu vou para onde? Para onde o Senhor vai me levar? Como o Senhor vai me levar? Porque, irmãos, sem R$1 no bolso, o Senhor vai me levar para onde? Ainda mais em avião. E isso aconteceu outros dias, mas no dia que eu vi o avião passando
Deus usou a vida do Pedro para me falar assim: olha, você vai, tá perto, só que quando vinha a proposta, você não pode ter medo, você não pode falar não. Não sei se ele lembra ainda, mas foi isso que ele falou para mim. Você não vai poder recusar, porque você vai ter que ir sozinho, você não vai poder falar não. E assim continuou, e eu orando para Deus: Senhor, como eu vou. E aí um dia eu fui pregar na igreja lá do meu irmão Paulinho, e eles fizeram tipo um cartazinho assim, e eu compartilhei. Aí o Marcos falou assim para mim: vim na Bahia pregar, ninguém quer, né? Porque, gente, o Marcos, ele é um abençoado de Deus, mas ó, vim pregar na Bahia, ninguém quer. Aí eu mandei assim para ele: pastor, me convida. Isso foi numa quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, já no sábado, né? 00:30, a gente estava fechando a minha ida para Salvador. Irmãos, e tudo aconteceu assim, exatamente do jeito que algumas pessoas vinham e me falavam, e eu preocupada. Às vezes batia aquela angústia, sabe? Por ter que ir sozinha, por nunca ter nem imaginar como era um aeroporto. E os dias foram passando, a viagem se aproximando. Como vocês sabem, o Carlos, ele afastou um período da loja, e nesse período ele estava sem receber o pagamento dele. E formou aquela dúvida: pastor, eu vou viajar, eu vou levar um pouquinho. Porque por mais que a igreja de lá tinha me abençoado em tudo, que eles me falaram: olha, você não precisa trazer R$1. Sempre tem aquela coisa, mas eu não vou levar nada, assim. Não tinha nada, gente, eu não tinha nada. Sabe o que é nada? Eu não tinha nada. E quando foi na quarta-feira, uma angústia tomou conta do meu coração, e eu orando: Senhor, o Senhor disse que prepara todas as coisas, o Senhor já preparou a viagem, o Senhor preparou gente para me emprestar mala, o Senhor me emprestou. Foi assim, tudo acontecendo perfeitamente. Eu falei: alguma coisa o Senhor vai fazer. E eu orando, e a gente sem nenhuma alternativa. Quando foi mais ou menos umas 4 e alguma coisa, não vou lembrar, e eu fui no quarto, conversei com ele, eu falei assim: de qualquer jeito eu tenho que ir, de qualquer jeito eu vou. E nisso eu já falei chorando, porque eu sou uma pessoa que chora muito, principalmente quando eu passo algum apertinho da vida, eu choro mais ainda. Mas enfim, eu vou. Aí nisso eu saí do meu quarto, eu fui pro quarto das crianças, e eu olhando para o céu, porque eu gosto muito de falar com o Senhor olhando para o céu. Eu fico imaginando a imensidão do céu, e saber que o nosso Deus é maior do que esse céu. Aleluia. Nosso Deus criou esse céu. Glória a Deus. E eu gosto de olhar para o céu e conversar muito com o Senhor. E eu olhando para o céu, eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso ir. O Senhor já preparou tudo, Pai. E o Senhor usou vidas, o Senhor usou pessoas para me falar que o Senhor iria fazer. E eu estou esperando o Senhor, eu espero no Senhor. Hoje ainda é quarta, amanhã é quinta, esperando. Aí na mesma hora o Carlos me chamou no quarto. Ele falou: Gi, vem aqui um pouco. E eu achando que ele queria me consolar de alguma forma, né? Aí eu perguntei: o que você quer? Vem aqui. Gente, eu fui, aí ele mostrou o aplicativo do celular. Ele falou: olha isso. Eu falei: o que é isso? Na conta do banco dele, não sei, a gente não sabe como até agora, não sabe de que jeito, caiu R$1.000 e poucos na conta do banco. E na hora que a gente viu aquilo, pastor, não pela quantia de ser 1.000 e pouco, mas aí se fosse R$100, R$200, era uma coisa que a gente não tinha, e apareceu lá, naquele momento, naquela hora. E o meu coração, sabe, se alegrou de uma forma, porque Deus realmente, quando Ele faz uma promessa, Ele vai cuidando dos mínimos detalhes. Como aquele dinheiro apareceu na conta, até agora a gente não sabe. Diz que é um estorno de alguma coisa, mas do que é também a gente não sabe. E eu peguei esse dinheiro, fui comprar umas coisinhas que faltavam. Aí foi o primeiro milagre, assim, o Senhor realmente, quer dizer, o segundo, porque o primeiro milagre já tinha acontecido, que foi eu ganhar a viagem para lá. O segundo milagre, comprei o que eu precisava, ajeitei tudo ainda que tinha e fomos. Agradeço muito a vida do Pedro
Pedro, em nome de Jesus, muito obrigada, porque o Pedro foi a pessoa que me abençoou, nos abençoou, me levando até o aeroporto, na hora que a gente pediu, e ele me falou assim, eu estava esperando vocês me pedirem isso já, sabe, alegrou meu coração, porque nós somos irmãos, e os irmãos têm que estar em sintonia um com o outro. Quando o Pedro falou, eu falei, Pedro, mas eu estava com vergonha. Ele falou, vergonha do quê? Eu iria achar ruim se ele fosse outra pessoa no meu lugar. Foi isso que ele falou. E o Pedro nos abençoou, levando até lá. E aí começou a realidade, pastor. O medo no meu coração. Você entrar no aeroporto, uma coisa gigante. A pessoa cair aqui, mal pega ônibus na cidade. Entrei, até enquanto o Carlos estava comigo, tudo bem. Mas a hora que eu entrei mesmo naquela parte, que eu não sei nem falar o nome, que a gente tem que entrar sozinho. Na sala de barco. Isso, eu comecei a olhar aquele mundo de gente, uns pra lá, pra aquela correria, sabe assim, pessoas correndo, aquele... E eu lembro que eu falei, eu vou para onde agora, assim? Mas isso, pastor, meu olho já estava cheio de lágrimas. Tipo, cheio de lágrimas, de medo. E eu sentei, eu só fiquei observando, e no mesmo momento agradecendo a Deus por tudo aquilo. Eu falei, Senhor, obrigado por eu viver uma novidade do Senhor, viver um novo do Senhor. E naquele momento chegou uma senhora sentada do meu lado e começou a conversar comigo, e ela me tranquilizou naquele momento. Olha, calma, vai dar tudo certo, é muito simples, é muito fácil. Ela falou assim, é muito fácil. E nisso eu fui pedindo informações e tal. Achei o lugar que eu tinha que estar. Achei o lugar que eu tinha que estar. E o voo saiu aqui de Campinas, eu acho que era 2h30 da manhã. E eu falo que Deus ele é muito detalhista, né? Eu sempre pedi para o Senhor, Senhor, um dos meus sonhos era poder viajar. Isso desde criança, pastor. Desde criança era um sonho assim que eu pegava dentro do meu coração. E quando eu entrei no meu coração, sabe quando Deus começa a ministrar? Deus começa a lembrar você o que você passou na sua vida, Deus traz na sua memória. Por isso que eu falo, sejam gratos a todo momento, a todo tempo. Porque nos dias difíceis eu fui grata ao Senhor. Nos dias ruins eu fui grata ao Senhor. Mesmo nos dias que eu pensava em desistir, eu falava, Senhor, obrigada. Obrigada, eu agradeci a Deus em todos os momentos ruins na minha vida. Eu nunca coloquei a culpa do que eu passava em Deus. Nunca falei, Senhor, isso está acontecendo isso porque é culpa do Senhor. Não. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. E eu sentei umas poltronas atrás da asa do avião. E eu sempre pedi, Senhor, quando eu for viajar, eu quero sentar na janela. Eu quero sentar na janela. Eu estava atrás e dava assim para ver. Eu até fiz um vídeo e foi muito lindo. Até a gente chegar no meio da viagem. Até aí estava tudo lindo, pastor, maravilhoso. Até o primeiro apito no avião. E a gente eu escutava uma vozinha. Atenção, senhores passageiros, estamos entrando em área de turbulência. Misericórdia. Aquela hora você já come o nome de Jesus. E isso, pastor, foi até chegar em Salvador. Era uma turbulência atrás da outra. Eu falei, Senhor, obrigado pela viagem com emoção. É aquela coisa, com emoção ou sem emoção? Senhor Jesus me fez viver uma ida a Salvador com muita emoção. Porque era uma turbulência assim, e eu sei, eu acredito que tenha piores, mas pastor, misericórdia. Era tempo de sair de uma, entrar em outra. E o menininho do meu lado, do tamanho do Felipe, assim, ó, de boa, sabe? Tranquilão, e eu lá, orando, pedindo misericórdia de Deus em todo momento. Cheguei lá, 3 e pouco da manhã. Irmãos, eu já comecei fui conhecer alguns lugares ali. O Marcos me pegou no aeroporto e levou onde ele tinha que conhecer alguns lugares. Cheguei na casa dele às 6 horas da manhã. Tomei um café. Eu já nem lembro se eu tomei um café antes ou depois. Mas aí a gente foi para a igreja, já gravou uns vídeos para o canal dele. Voltamos para casa, eu já não consegui dormir. Foi quando ele me ligou, umas 9 e pouco da manhã, 10 horas.
ele me levou no monte. E alguns de vocês viram. Gente, pensa no lugar. Pastor, literalmente é um monte, assim, de areia. Você pisa ali, metade da sua canela vem, seu pé afunda, assim, na areia, sabe? E quando eu cheguei no meio dele, pastor, já não tinha mais fome para subir. Porque Salvador é muito quente mesmo. Gente, antes de reclamar do calor aqui de Pedreira, não reclame do calor daqui. Em nome de Jesus, porque lá o negócio é tenso. Eu falei pro Marcos assim, eu posso parar? Eu não estava aguentando mais, eu estava sentindo que a minha pressão estava caindo. Eu posso parar? Ele falou assim, não, você não vai parar. E eu achei isso lindo, 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 lindo. E eu vou falar para vocês o que ele falou para mim naquele momento. Ele segurou na minha mão, pastor. Ele falou assim, diminua o passo, mas não para. Diminua, mas não para. Quando eu cheguei lá em cima, ele falou assim, você sabe por que eu não deixei você parar? Porque tudo na sua vida, por mais difícil que seja, você não pode parar. Você tem que apenas diminuir a velocidade, mas não parar. O que eu aprendi com isso? Que por mais difícil que seja mesmo, sabe? Por mais que a gente ache que a gente precisa tirar um cochilinho, um descanso, não. A gente tem que diminuir a velocidade, mas continua, não para. E foi lindo o que Deus fez naquele lugar. Muitos irmãos orando, debaixo daquele sol quente, sabe? As pessoas lá buscando a Deus. Coisa fantástica mesmo, maravilhoso. Foi o lugar assim, mais lindo que eu conheci lá, pela presença do Senhor que tem naquele lugar, de tanto que o pessoal vai, depois que eles passam noite, eles fazem vigílias nesse lugar, é lindo. E quando foi 3 horas da tarde, foi que eu fui para a primeira igreja, e foi a Campinho, deixa eu ver, Campinho Garcia. Irmãos, eu cheguei lá 3 horas da tarde, a mulherada lá já estava orando. Foi uma coisa também que me impactou muito. As mulheradas já estavam orando lá, assim, coisa maravilhosa. E uma delas falou que ela já estava numa desde as 2 horas da tarde. E eu cheguei, pastor, 3 horas da tarde. Esse culto foi acabar às 6 horas da tarde. Mas pensa num povo que ora. Pensa num povo que busca, mas com uma intensidade. Mais com uma intensidade, igreja. Que é aquela oração assim, que você não vê o tempo passar. E é oração mesmo, pastor. Oração, 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 louvor, palavra. E quando foi 6 horas da tarde, eu tive que sair de lá correndo para mim ir para outro lugar. E foi o Ferreira Santos também. Foi lindo o que Deus fez lá. Deus falou através dos irmãos comigo. Deus me usou para falar com os irmãos. Foi uma coisa fantástica, foi uma coisa linda demais. Em todo momento eu lembrei do pastor. Não sei se o pastor chegou a ver. Em todo momento eu lembrei da nossa igreja. E no sábado de manhã fui visitar alguns lugares lá. Pelourinho, Elevador Lacerda. Mas irmãos, em tudo isso eu tinha dormido acho que 9 horas só. Nesses 2 dias, um dia pro outro eu consegui dormir 9 horas, eu não consegui dormir, pastor. 9 horas apenas. E olha, e quando foi na terça, na 3 horas da tarde, a gente foi para a igreja da Roça da Sabina, isso mesmo, na Barra. E foi também um tempo maravilhoso. E no sábado, eu falei sábado, né? Estou errando tudo aqui já. Sábado, 3 horas da tarde, a gente foi para a Roça da Sabina. E no sábado ainda, às 18 horas, foi o culto principal. E foi o da Federação, que foi o aniversário do Ministério El Shaddai. E gente, foi tudo assim, maravilhoso. Foi tudo lindo, tudo perfeito, tudo. Eu falo que Deus, Ele caprichou assim nos mínimos detalhes, coisas que eu nem esperava que fosse acontecer, pastor. Foi o que aconteceu. Coisas que surpreenderam tanto a mim como ao pessoal de lá e a forma que eles me receberam, pastor. Foi de uma forma maravilhosa. Sabe quando em todo lugar que você passa, a igreja abraça você, todo mundo te abraça, você sente aquele carinho, você sente aquele amor. É um povo assim muito amoroso, um povo que, sabe,
Era fantástico. É, assim, surpreendente. Não, com palavras não tem como explicar. Não tem como explicar. E por fim, depois, na sexta-feira à noite ainda teve uma live do canal, dentro da diária. Pastor, a pessoa que trabalhou, hein? Só que assim, estava tudo tão lindo que eu não sentia canseira, pastor. Eu queria fazer mais, mas se tivesse mais para fazer, eu teria feito com muito amor, sabe? E chegou o dia de eu ir embora, né? Que foi no domingo. E lembra que eu falei para os irmãos que eu sempre falei, Senhor, quero sentar na janela e pertinho da asa do avião. Quando a gente foi fazer o check-in, eu com o Marcos, eles tinham trocado a minha poltrona. Não era a mesma que eu tinha ido. E não era a mesma que ele tinha, na verdade, reservado para mim. Da 24 alguma coisa, passaram para 13 alguma coisa. Olha, bem mais à frente. E quando eu entrei no avião, Deus, quando Deus quiser fazer algo na sua vida, se prepara que vai vir o melhor. Se prepara que vai vir o melhor. Deus nunca vai fazer nada pela metade, pastor. E Deus é aquele pai que gosta de surpreender seus filhos. Sabe aquele pai que o filho não espera aquele presente e de repente o pai chega e dá para a criança e a criança se alegra? Oh, glória! Eu vi o cuidado de Deus, pastor, mais uma vez na minha vida. Foi quando eu sentei na poltrona, ainda aquela, não é a janela, né, gente, mas estava fechada. Pastor, olha como eu estava sentada, literalmente, na asa do avião. Eu fiquei olhando para aquilo. Eu falei, Senhor, eu não acredito. Aí o Marcos até tinha achado ruim, porque ele tinha trocado, que geralmente isso não acontece. Mas, pastor, eu abri assim, eu olhei, eu falei, Senhor, eu não acredito nisso. E eu olhei de novo e falei, Senhor, eu não acredito. Eu não acreditava naquilo, porque literalmente eu estava sentada assim na asa do avião, gente. Coisa maravilhosa, impressionante. O tempo inteiro depois você vem olhando, você vê aquelas nuvens, o sol batendo aquilo, queimava o meu olho. Pastor, mas eu disse, Senhor, obrigada, porque é isso que eu pedi, era isso que eu queria. Senhor, obrigada por esse momento. E foi tudo tão maravilhoso, foi tudo tão lindo. Então, igreja, o que eu quero passar para vocês com tudo isso? Que vocês venham acreditar no melhor do Senhor. Que vocês venham acreditar que quando o Senhor faz, quando o Senhor quer fazer, o Senhor ele nunca vai fazer de qualquer jeito. O Senhor ele nunca vai fazer de qualquer maneira. Pode até demorar, não é, pastor? Pode demorar um tempo, pode demorar alguns anos, mas quando chegar aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, vai vir de uma forma tão linda, de uma forma tão extraordinária, que você vai parar e você vai pensar, Senhor, mas eu não pedi tanto assim. E quando eu cheguei em Campinas, eu falava para o Senhor, Senhor, eu queria tanto uma viagem, eu queria tanto conhecer um lugar diferente, mas eu nunca na minha vida imaginei que o Senhor ia preparar uma situação tão maravilhosa dessa, pastor. De eu ir, sim, fazer uma viagem, mas para poder pregar a palavra dele, compartilhar do amor dele, conhecer um pessoal assim, que é um pedaço do corpo de Cristo também, que vai morar na glória. E eu fiquei assim, até agora, na verdade, eu fico lembrando, pastor, eu fico maravilhada, porque eu jamais ia imaginar que seria da forma que foi. Não sabe, nenhuma palavra que eu falar para o Senhor vai ser suficiente para agradecer o que o Senhor fez para mim nesses 2 dias, porque foi maravilhoso. Então, irmãos, que vocês guardem essa palavra no teu coração, que vocês sejam gratos em todas as circunstâncias, em todas, porque quando você for grato ao Senhor nas circunstâncias ruins, o Senhor vai preparar circunstâncias maravilhosas, extraordinárias para vocês. E quando vocês olharem para ruins, você vai falar, nossa, Senhor, mas foi tão pouco isso que eu passei, perto de tudo que o Senhor preparou para mim. Eu falo isso como meu testemunho, porque se eu parar para pensar há uns anos atrás, tudo que eu passei, e ficar imaginando tudo que eu passei, eu falo, Senhor, tudo que eu passei lá atrás nem se compara perto de tudo isso que o Senhor me fez, tudo isso que o Senhor está me dando hoje. Eu creio que muito mais virá da parte do Senhor, porque quando o Senhor ele encontra um coração sincero, quando o Senhor encontra uma vida sincera, o Senhor faz. Então, em nome de Jesus, que eu sempre falo isso, pastor, eu gosto de falar que a gente tem que ter sinceridade na presença
portas da casa deles para me receber. Me receberam tão bem. Calma, não dormi. Ao Pedro, como eu já disse, ao Carlos, gente, meu marido aqui, em todo momento, ele me apoiou para que eu fosse, aceitou. Isso também foi muito importante, pastor, porque a gente tem que estar junto. Eu fui, ele ficou com as crianças, disseram que ia arrasar, enquanto eu não estava em casa, não sei o que fizeram, se arrasaram ou não, mas cheguei e estava todo mundo bem. Ao nosso querido amado pastor André também, que me abençoou para isso. Pastor, Deus abençoe grandiosamente. E pastor, em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade, mas eu queria nesse momento que o pastor viesse aqui e orasse pelo pessoal de lá, que com certeza vai ver esse vídeo. Que o Senhor intercedesse pela vida de cada um deles, que me receberam tão bem. E quando eu cheguei lá, eu cheguei representando a nossa igreja, Nazareno de Pedreira. Em todo momento eu falava da nossa igreja, então que da mesma forma que eles me abençoaram, que vocês também venham orar para o pessoal de lá, que me receberam tão bem, amém? E é isso, aplauda o Senhor Jesus e Deus. Amém, louvado seja o Senhor. Quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, e a gente, é importante a gente se colocar à disposição. Quando a gente fala, Senhor, eis-me aqui, isso é importante, porque nós estamos dando liberdade de Deus agir na nossa vida. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que impõe, ele é um Deus que nos chama. E quando a gente responde ao chamado, ele vai trabalhando para que as coisas então aconteçam na nossa vida. Então foi isso literalmente que a gente ouviu aqui nessa noite, né? Quando eu me lembrei, quando ela falou assim, eu não tinha que levar, mas eu iria de qualquer forma. Lembra quando Jesus manda os seus discípulos irem? Para não levar nada, não leva nada, né? Então a gente vai vivendo as experiências que os discípulos viveram. Não leve nada, porque no caminho o seu sustento virá. Você entrará numa casa, na outra. Então a gente vê isso se cumprindo hoje, 2000 anos praticamente depois, as coisas se cumprindo na vida do servo do Senhor. Então chega mais aqui, Gisele, vamos orar pela igreja, a Igreja Apostólica Jesus é o Verbo, na pessoa do irmão Marcos, da sua esposa. Obrigado, irmão Marcos, por ter recebido aqui a nossa filha com tanto carinho, ter cuidado dela. Ela é uma pessoa que tem buscado ao Senhor intensamente, e Deus ele tem honrado. Então eu quero agradecer a igreja daí da Bahia, né, através dos irmãos aqui de Pedreira, São Paulo. Quero orar por vocês e agradecer a Deus pela vida dos irmãos aí. É importante sermos um, não tem placa de igreja, não é? Nesse momento, no espiritual não existe placa de igreja, existe a igreja de Jesus. E nós somos a igreja de Jesus. Obrigado, meu Deus, pela vida. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, meu Deus, porque tudo que nós ouvimos aqui representa, mostra, exemplifica que o Senhor existe, que o Senhor é real, que o Teu Espírito Santo foi enviado e trabalha na igreja. O Senhor é Senhor da igreja, e a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, e não prevalecerão. Porque por mais, ó Deus, que um dia as portas da igreja física possam ser fechadas, a igreja espiritual nunca vai parar. Porque a nossa boca, as nossas orações não podem ser impedidas de chegar até o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida do irmão Marco, da sua esposa Aline e da igreja Apostólica Jesus é o Verbo, lá em Salvador, na Bahia. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, que o Senhor continue usando os teus filhos como instrumento nas suas mãos, que o Senhor dê o sustento que eles necessitam, e os sonhos que Ele tem em fazer a igreja alcançar mais e mais pessoas, que se cumpram,
na vida dos teus filhos em nome de Jesus. Que a igreja cresça, que alcance pessoas e que vidas sejam transformadas, e que vidas sejam santificadas pelo teu Espírito Santo, que vidas sejam transformadas e tiradas do pecado pelo agir da tua palavra e pelo convencimento do teu Espírito Santo, ó Pai. E nós nos colocamos como instrumentos, que sejamos homens e mulheres que não tenham medo de testemunhar o que o Senhor tem feito, em dizer o que o Senhor faz e dizer o que o Senhor vai fazer em nome de Jesus em todos aqueles que se aproximam do Senhor. Pai, nesta noite eu louvo ao Senhor e eu te agradeço, e abençoamos daqui de Pedreira a igreja lá em Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, amado. Deus abençoe em nome de Jesus. Está encerrado.